Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento. Dependendo da compreensão que tenhamos do que seja o amor, nós vamos agimos nas diversas existências que já tivemos de formas a mais diversas. Se perguntássemos aqui à plateia sobre o que entendem o que seja amor, nós teríamos as mais diversas respostas, as mais diversas interpretações, compreensões acerca dessa palavra, tão falada, tão dita no dia a dia, mas muitas vezes pouco experimentada, pouco experienciada no que efetivamente nos queria dizer Jesus. Quando nos falamos do amor, realmente vem à nossa mente, às vezes vem à nossa mente uma relação entre homem e mulher, numa relação de afetividade. Ou às vezes vem à nossa mente o amor entre irmãos, amor entre filho, entre mãe e filho, enfim. São várias manifestações de amor, e onde nos cabe colocar nesta noite a nossa discussão. E em nome do amor, e dependendo da compreensão que nós tivemos ou tenhamos ainda, praticamos as mais diversas ações, as mais diversas atitudes em relação ao outro, quer seja nosso irmão, quer seja nosso esposo, quer seja nosso namorado, quer seja, enfim, nosso filho, nossa filha. E aí geram as várias formas de atitudes, de manifestação, concretude do que vem a ser amor. E aí nós nos reportamos a Paulo, quem bem definiu o amor e que nós aqui gostaríamos de discutir. O amor, segundo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse os meus bens para com os pobres e permitisse que meu corpo fosse queimado, se não tivesse caridade ou amor, no sentido ágape, nada disso se aproveitaria. O amor é paciente, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas dentre essas três virtudes, a mais excelente entre elas é o amor. É uma carta de Paulo que nos define o amor de forma mais ampla, de forma mais completa. Porque ainda estagiamos tão instintivamente. Ainda nossa consciência é de sono para a compreensão da dimensão desse conceito de amor. Ainda nós falamos, mesmo que consigamos falar as várias línguas. Inclusive, o próprio Paulo dominava o grego, o latim, o hebraico, mas ele não estava se considerando portador do amor, ou que tivesse até acesso ao pensamento dos anjos, à linguagem dos anjos, mas mesmo assim, se estivesse fora do amor, nada disso serviria. Ou que fizesse barulho como símbolo, como metal. Às vezes a gente quer fazer barulho do que seja o amor, mas o amor, ele não precisa ser divulgado. O amor é calmo, é sereno. Não precisamos, muitas vezes, externar através de palavras,
mas só pelo pensamento, pelas nossas ações. Aliás, as palavras são vãs. Muitas vezes traduzem o que nós não sentimos. Muitas vezes usamos de mentiras, de enganos, para enganar o outro. Quando, na verdade, o amor se irradia. Ele não faz barulho, ele é silencioso, ele acalma o outro, porque dá segurança ao outro de que é o amor. É efetivamente o amor. Ele se nutre por si mesmo, sem esperar que o outro o nutra, porque dentro de si tem uma força tamanha capaz de contagiar aqueles que estão ao nosso derredor. Tem um poder tão grande que é capaz de ser silencioso e produzir o seu efeito transformador de elevar as nossas almas e nos fazer felizes. Tem essa capacidade tamanha de produzir a alegria de viver, a alegria de continuar e a coragem de porfiar até o fim nas mais diversas agruras que atravessamos, mas nas mais diversas provações que nós atravessamos. É capaz de sustentar o outro, de cuidar do outro. Quando ele está lá na lama, está se afundando, está no buraco. É este amor que reergue o outro, no sentido de fazer com que ele acredite na sua capacidade renovadora de recomeço, de retomar a sua marcha evolutiva. É o amor, por isso, que suporta, que sofre tudo calado muitas vezes. Sofre, suporta, tem esperança. Esperança porque acredita nesse poder transformador e tem fé. Tem fé porque acredita também na capacidade que ele tem de esperar. Esperar por dias melhores. Esperar para que a fase que se atravessa, uma fase às vezes difícil, venha a ser transformadora nas nossas vidas. Não se regozija com a injustiça. Não se regozija com a mentira. Porque se regozija ao contrário, com a verdade. Muitas vezes nós mentimos em nome do amor. E isto é amor? Em nome do amor, nós ludibriamos para conseguir satisfazer as nossas paixões, os nossos enganos, as nossas ilusões. Um amor que se sustenta sob mentiras, sob enganos, sob ilusões, não é amor. O amor está assentado na verdade. E essa verdade não fere o outro, pelo contrário, ela vem abrandar o sofrimento do outro. Ela vem convocar o outro para a justiça, para a prática da justiça, para reconhecer ao mesmo tempo que existe a verdade, que existe um caminho a ser seguido e que esse caminho deve ser trilhado, mesmo que às vezes soframos, mesmo que às vezes não pensemos em satisfazer a nós próprios. Porque o que é o amor no sentido de que muitas vezes nós pensamos em satisfazer a nós mesmos e não ao outro. Isto não quer dizer que não olhemos para aquilo ou para a nossa própria felicidade, que não construamos um caminho para buscar a nossa felicidade, mas esse caminho não deve ser trilhado a partir do sofrimento alheio, a partir da desgraça alheia. Porque muitas vezes, para conseguir aquilo que nós desejamos, para conseguir alcançar o que nós estamos projetando para a nossa pretensa felicidade, nós espezinhamos, nós acabamos com o outro, nós não respeitamos de forma digna a individualidade do ser humano, a identidade do outro, a identidade nossa, de seres humanos. E aí o amor
é esta energia ou esse potencial imanente que existe em todos nós. Na verdade, todos nós temos essa centelha dentro de nós. Como nos diz, fazendo um apanhado das várias expressões que Joana de Ângeles utiliza nos seus livros. Aliás, ela tem vários livros com o título Amor, Amor Imbatível ao Amor, Viver e Amar, vários outros livros em que ela aborda a questão do amor. E ela vai nos colocar várias expressões para caracterizar o amor, como sendo potencial, poder criador vigoroso, alma da vida, hálito divino, fonte inexaurível de bênçãos, fluxo contínuo de energia que dá coragem aos empreendimentos, à nossa vida e nos proporciona prazer. Libertação pelo amor. É, inclusive, nessa obra que Joana de Ângeles vai conceituar o amor como esse fluxo contínuo de energia. E sendo esse fluxo contínuo é que nos dá vigor para existir. Porque sem o amor, nós não somos capazes de viver. Nós não somos capazes de conviver com o outro de forma fraterna, de forma que venhamos a ter sustentação para os problemas que temos que enfrentar na vida. E se todos nós temos essa centelha, essa energia dentro de nós, por que nós não permitimos muitas vezes que esse fluxo contínuo, que essa energia circule em nós mesmos e possamos difundi-la para com o outro? Porque muitas vezes nós confundimos amor com paixão, amor com desejo, amor com poder, amor com posição social, enfim, nós confundimos o que vem a ser amor. E o amor é o oposto daquilo que nós temos dentro de nós, que é o medo. Por incrível que pareça, o maior adversário que faz com que essa energia criadora não circule e não faça crescer dentro de nós é o medo. É o medo, e o medo que nos faz paralisar, porque nós temos medo de amar o outro e não ser correspondido. Nós temos medo de expandir esse amor a um filho e, de repente, recebermos a ingratidão. Nós temos medo, inclusive, de amar aos nossos companheiros na casa espírita e, de repente, não sermos compreendidos por eles, sermos até relegados. Nós temos medo de amar. Medo de expandir essa energia que existe em cada um de nós. E nós passamos por fases do amor. Essas fases, exatamente por isso, porque nós não desenvolvemos, e ainda numa consciência de sono, em que privilegiamos apenas os instintos que existem em nós, nós deixamos passar por várias fases desse amor, que é o amor imbatível que existe em nós. E segundo Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai colocar essas várias fases. E uma das primeiras é a fase infantil, que tem esse caráter possessivo, que é de cobrança, de carinhos, de atenções, da necessidade de ser amado. Ou seja, nós só passamos a amar o outro quando esse outro nos retribui. Só passamos a amar de forma possessiva desde que esse outro seja meu. E há, portanto, uma cobrança contínua de carinhos e de retribuição, como se fosse uma barganha, como se à medida em que eu desse, eu devesse então ser correspondido. E nem sempre é assim, obviamente. E no dia e na hora em que a alma impuser a outra alma um dever, uma obrigação nessa área, começa então, segundo Holden, a agonia do amor. O amor é espontâneo. Simplesmente ele se manifesta
de uma forma em que nós abrimos as portas dos nossos corações para que ele se manifeste de forma, muitas vezes, espontânea. E só num clima de absoluta espontaneidade, né, ele pode sobreviver, essa planta delicada do amor. Porque quando nós passamos a impor ao outro amor e cobrar amor, nós então começamos a estabelecer uma espécie de agonia nessa relação. Essa relação fica doente, passa a não ser mais saudável. E é no momento, devido ao nosso medo de não ser correspondido, de perder o outro, que nós passamos a cobrar. É um amor ainda infantil. E aí, não pedir afeto ao outro, antes de tudo, dar de nós mesmos a esse outro. Quando nós chegaremos a esse estágio? Obviamente que nós estamos ainda no estágio de querer e receber amor. E isso, obviamente, quando se dá, isso é muito bom. E nos sentimos completos, ou de forma que a energia do amor, ela é, então, né, havendo uma reciprocidade, existe, então, a possibilidade de a pessoa sentir a felicidade. Mas nós passamos por uma fase que é o do amor juvenil. Aquele amor que se caracteriza pela insegurança, pela incerteza, pela desconfiança e pelos ciúmes. Ainda é uma fase embrionária do amor. Nós estabelecemos ciúmes como numa relação, obviamente, de posse ainda, e por sermos inseguros, não amarmos no sentido mais amplo da palavra e nos sentindo inseguros, colocamos a incerteza no ar. E as relações, muitas vezes, geralmente, que se dão com base nos ciúmes, elas não vão em frente. Elas não vão avante. Se quebra os laços. Os laços vão se quebrando, vão se desfazendo. E quando nós vamos chegar na fase do amor maduro? O amor maduro, pleno, que é esse amor pleno, que se caracteriza pela confiança, pela tranquilidade, pela serenidade, a alegria natural, pela compaixão dinâmica, a não posse, a não exigência, a não dependência. Obviamente que nós estagiamos, não é? Não podemos dizer que somos totalmente independentes ou somos totalmente plenos ou nesse amor maduro. Estagiamos ou muitas vezes oscilamos nesses estágios de amor a depender da relação que se estabelece e da história que se tem com determinado sujeito. Ora, se em encarnações passadas nós ludibriamos muito um ser querido, nós o levamos à loucura pelas paixões desenfreadas, obviamente que hoje teremos um sujeito inseguro ao nosso lado. Ou, enfim, é o resultado também as nossas relações, do modo como nós nos portamos, do modo como nós agimos, e há uma reação a esse modo de nós nos comportarmos. Nesses diversos níveis de amor em que nós estagiamos ao longo de nossas vidas, nós também imprimimos no outro uma certa reação a essa conduta nossa do que nós compreendíamos como sendo amor. Então, se entre uma alma e outra existir efetivamente a afinidade espiritual, não há distância. Não há em todo o universo espaço bastante grande que de ti possa separar uma alma. Porque se nós construímos um amor ao longo das nossas existências, baseado na confiança, baseado na segurança, na certeza de que somos amados,
teremos também a certeza de que não nos alhearemos ou não nos afastaremos desses nossos entes queridos. E não se evolui forçando-se a natureza, mas ela vai, porque a natureza não dá saltos. Vai chegar a época, a estação da nossa primavera, em que vamos desabrochar naturalmente para desenvolver de forma gradativa e suave esse amor que tanto almejamos. Esse amor que falava Jesus há 2000 anos atrás e que hoje nós ainda não compreendemos na sua totalidade, porque ainda somos limitados para entender esse amor de que a que se referia Jesus e que se referia Paulo de Tarso. O Evangelho nos convida ao exercício consciente do amor e não por obrigação. E o que seria o exercício consciente do amor? Se o amor não pode ser imposto, mas segundo Joana de Ângeles, ele pode ser desenvolvido, treinado, quando não surgir espontaneamente. Porque se ele não surge espontaneamente, obviamente que não foi construído ainda. E ele pode ser construído, treinado, a partir do momento em que nós nos deixamos ou nos permitimos que esse amor venha à tona. A pergunta do doutor da lei a Jesus foi para o experimentar. Quando dirige-lhe a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, o que é? O que seria? É fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E será que nós chegamos a esse estágio de amar o outro, fazendo o que nós gostaríamos que esse outro nos fizesse? Em que momentos nós não ludibriamos? Em que momento nós não passamos a perna no outro? Em que momento nós pensamos no bem-estar do outro? Em que momento nós cultivamos a solidariedade? Em que momento nós cultivamos a compaixão? São esses momentos que Jesus se referia quando dizia amar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. E quem não gosta de ser amado, de ser cuidado, de ser compreendido, enfim, de receber aquilo, as várias manifestações do amor. Quem não gosta de chegar numa repartição e ser recebido de forma gentil por uma recepcionista. Quem não gosta de chegar em casa e encontrar o carinho de uma mãe, que lê no seu olhar, muitas vezes, a angústia que passa-lhe, que está atravessando naquele momento. Quem não gosta de ser compreendido pelo outro, quando está atravessando por um momento de perturbação. E nem preciso é que este se manifeste para dizer o que está acontecendo. Mas pela capacidade que o outro tem de compaixão, é capaz de chegar, de tocar-lhe o coração com palavras de incentivo, de conforto, com ações de caridade, de amor. E é isso a que Jesus queria fazer refletir aquele doutor da lei. Porque ele mesmo pergunta, Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E ele então volta à pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus, sábio, muito inteligente, mestre dos mestres, como era, ele vai então narrar a parábola do bom samaritano. É nessa parábola que nós temos ali o exemplo maior da manifestação do amor, que é em forma de caridade, de ajuda, de compaixão ao outro. E todos vocês conhecem essa parábola, porque narra quando o homem descia de Jerusalém a Jericó, ele é assaltado no meio do caminho. E, além de ser assaltado, ele é agredido. E quando agredido, cai, desfalece
no meio do caminho. Como nós poderíamos entender metaforicamente essa descida de um homem que sai de Jerusalém, que representa a cidade das coisas espirituais, e desce para Jericó, a cidade do comércio? Muitas vezes nós descemos da nossa capacidade de amar, ou da nossa conduta regrada, e descemos para praticar ou nos desviar das leis divinas, na medida em que mergulhamos na materialidade, à medida em que mergulhamos ou nos afastamos das leis divinas. E aí, nesse processo de descida, quando nós estamos obsidiados, conforme faz uma análise e fez aqui Haroldo Dutra, expositor espírita de Minas Gerais, e que fez uma análise belíssima dessa parábola, referindo-se ao modo como que caiu, o homem que estava caído, representa muitas vezes a nossa queda espiritual. Porque nós todos passamos por experiências as mais difíceis. E nesse percurso de experiências as mais difíceis, nós nem sempre permanecemos em pé, nós caímos. Dependendo da experiência, dependendo do modo como nós lidamos com o problema, nós acabamos por cair, assim como o homem caiu e ficou ferido. Nós realmente sangramos e ficamos feridos, e sozinhos não somos capazes de nos reerguermos. Precisamos da ajuda de outra pessoa para que possamos sair daquele estado de doença, de ferimento. E Jesus, então, prosseguindo na narrativa dessa parábola, vai nos dizer que por ali passa um sacerdote. Esse sacerdote que tinha o conhecimento da lei, passa por ali, mas olha para aquele homem e não se compadece. Vai avante, segue adiante no seu compromisso. Tem medo, ou, enfim, o velho medo de parar e de chegar até aquele que não comungava dos seus preceitos religiosos. E deixa aquele homem cair e segue adiante. Passa também por ali o levita, que também seria o homem esperado para ajudar aquele homem caído, mas não faz nada também, segue adiante. E por fim, o samaritano, que se compadece daquele homem caído, que além de ajudá-lo naquele momento, pensar-lhe as feridas, coloca-o no cavalo, leva até uma hospedaria e lá paga, tem a coragem de pagar, né? De pagar todo o tratamento daquele homem que estava ferido, dispensar todo o dinheiro necessário para os cuidados e ainda prometer que na volta poderia arcar com qualquer outra despesa que porventura o hospedeiro tivesse ou fosse preciso para a cura daquele homem. Aí sim. E é neste momento, na análise dessa parábola do bom samaritano, que amar que é estar presente, é cuidar do outro, é amparar o outro nos momentos difíceis. E é exatamente aquele que nós não esperamos, muitas vezes, que vai nos ajudar, é que vem com o remédio, é que vem nos amparar, é que vem colocar o cavalo à nossa disposição para nos reerguer. Nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades, é esse que muitas vezes nós não damos nada, nós não valorizamos, que tem a capacidade de amar até o infinito, na medida em que se revela no comportamento o cuidado, o amparo, a compaixão. As imagens que nós fazemos de um amor, muitas vezes, se desfazem quando nós projetamos para aqueles que nós esperamos serem os que cultivam o amor e não os cultivam. É uma espécie
de decepção que nós temos, mas não é a decepção que poderíamos ter, porque Jesus não se decepcionou mesmo assim, porque acreditava na capacidade de todos nós de amarmos. Até de Judas, que o traiu, que deveria praticar o amor, a compreensão, no momento em que ele mais precisava. E foi em nome de um amor, de reerguimento, que Jesus amparou Judas quando estava complicado, depois do seu suicídio nos umbrais. É essa capacidade que nós temos de reerguer o outro, de amparar nesses momentos difíceis, que revelamos esse amor que falava Paulo de Tarso, que vivenciou na prática e passou, nós diríamos, os vários níveis de amor, desde um amor infantil, juvenil, até chegar a um amor maduro, um amor transcendental, um amor cósmico. Um amor que não se preocupa, não é egoísta e não está preocupado consigo mesmo, mas ele transcende e opera numa dimensão maior que se expande pela humanidade. É o amor de Chico Xavier pelas mães que estavam ali, chorosas, doloridas, e estavam sentindo a perda dos seus filhos. É o amor de Madre Teresa de Calcutá, na Índia, por todos aqueles desvalidos que ela amparava e cuidava com amor e com devotamento. É o amor de Gandhi no seu combate à não violência. É o amor, enfim, de Jesus, que nos conclama a reverter o nosso egoísmo e buscar cada vez mais entender a dimensão maior que se manifesta esse amor. Na verdade, nós, desde criança, nos foi cultivado um amor idealista, um amor romântico, um amor de encontro com uma pessoa ideal, um amor que muitas vezes seríamos felizes para sempre. E esse não é o amor a que se referia Jesus. É uma frustração quando nós deparamos com o amor na vida real. O que é o amor na vida real? É essa perda de expectativas, de frustração de um amor. Seria não capaz de haver esse amor? E o êxito do amor, será que ele é possível de ser manifestado e podemos confiar no outro? Podemos sentir o amor que esperávamos? Ou esse amor infantil dos contos de fadas é o que existe na nossa mente, como a se revelar, como sendo o amor maior, o amor transcendental? O amor existe, é um fato, mas não como nós imaginávamos quando crianças, ou até mesmo quando foi nos colocado esse amor, né, apenas idealizado. A totalidade do amor que buscamos vive dentro de nós, vive conosco, está dentro de nós, e nós precisamos ter essa capacidade de amar na medida em que nós conhecermos a força maior que é ele ser incondicional para existir. Aquilo que somos efetivamente e não aquilo que esperamos que o outro seja. Vejamos se nós compreendemos isso. Dizemos ser amados ou amamos, por quê? Por aquilo que muitas vezes fazemos aos outros. De que forma? Pelo dinheiro que ganhamos. Então você se junta a uma outra pessoa porque ela tem poder e dinheiro e acha que ama. Ou nós estabelecemos que o amor é pelo fato de determinadas pessoas, e aí a gente condiciona pelo fato dela ser inteligente, dela ser engraçada, dela ser afetiva, enfim. Quando nós condicionamos este amor, ou nós condicionamos uma relação, isso foge efetivamente daquilo que nós poderíamos chamar de amor. E a dificuldade em amar existe. Por quê? As pessoas não são exatamente como nós esperamos que elas sejam. E será que nós amamos as pessoas com todos os defeitos que elas se apresentam?
Por isso é que as relações não duram muito. As várias relações de amizade, né, no casamento. Por que as relações elas não duram muito? Exatamente porque nós não respeitamos o espaço do outro, nem aprendemos a amar como o outro é, com as suas qualidades e com os seus defeitos. E nessa dificuldade de amar o outro, pelo que o outro, muitas vezes, né, se manifesta pelas suas qualidades e defeitos, nós encontramos sempre razões para não amarmos. E estabelecemos condições. E isso faz com que criemos cada vez mais empecilhos para essa manifestação do amor. Nos lembramos de um caso contado por Elizabeth Kübler-Ross no livro Os Segredos da Vida. Ela, após proferir uma palestra, das várias palestras, vem uma mulher respeitável, uma senhora, que se dirige e começa a conversar com ela. E diz que depois de ter assistido às palestras, os seminários de Elizabeth, ela passou a refletir sobre a conduta que ela tinha para com o filho. Sempre que lembrava do filho, sempre que estava em casa, começavam as discussões. O filho usava uma camiseta rota, amassada, que uma namorada sua havia dado de presente. Ele andava desmantelado. Não queria se portar ou se vestir de acordo com o modo ou no estilo que ela queria que o filho, né, se vestisse. E ele não queria usar as roupas que ela comprava, que a mãe comprava, ela enquanto mãe comprava. Mas sim, todas aquelas camisetas, né, desajeitadas. E ela sempre estabelecia uma relação de adversidade com aquele filho. E após assistir às palestras de Elizabeth, ela passou então a refletir: se meu filho morresse hoje, como eu o enterraria? Acho que eu o enterraria com a camiseta que ele mais gosta de usar, e não com um terno. Se eu faria isso no momento da morte do meu filho, ou quando ele já estivesse morto, por que é que eu não faço, ou eu não procedo e nem aceito o modo como ele se veste? Ela passou então a refletir naquele modo de agir com o filho, querendo que ele fosse exatamente como ela queria. Que se vestisse do modo como ela se veste. Aliás, nós mães estabelecemos, né? Você tem que ter um cabelo assim. Esse corte está muito feio, menino, você tem que usar determinado corte. Você tem que andar dessa forma, isso é feio. Você não deve usar isso, não deve usar aquilo. É claro que nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto educadores, temos que orientar os nossos filhos em relação ao que eles devem vestir ou não. Ou existe uma cultura e um determinado efeito de sentido no modo como você se veste. Mas daí a estabelecer uma obrigação, e tudo por obrigação e não explicação, pode-se chegar a estabelecer uma espécie de rixa. E nós, em vez de colocarmos os nossos filhos como os nossos, né, como os nossos fortes, né, não adversários, mas ao contrário, aqueles que vão lutar, né, cada vez mais para se afastar. Então, essa dificuldade de amar o outro, pelo que o outro é, pelo modo como o outro se manifesta, é uma forma de, muitas vezes, nós nos afastarmos daqueles que mais amamos e não respeitar o modo como eles são. Essa dificuldade de amar as pessoas como elas são, com suas qualidades e seus defeitos, vem devido à nossa própria educação também, de como nós fomos educados, de como foram estabelecidas regras para sermos na vida. E se a pessoa que nós mais amamos, né, não agir de acordo com o que nós queremos,
como nós vamos proceder? Será que nós vamos deixar de amá-las? Será que uma mãe deixa de amar um filho drogado por ele se drogar? Obviamente ela não vai ser conivente com a droga, mas ela vai deixar de amar? Será que nós vamos deixar de amar um amigo por ele ter sido inconveniente? Ou nós vamos deixar de, de lidar com o outro pelo fato dele não se comportar de acordo com aquilo que nós desejaríamos? Nós amamos e devemos amar as pessoas, apesar delas se manifestarem muitas vezes de forma egoísta, de forma ingrata. O amor, na verdade, que distribuo é aquilo que eu tenho dentro de mim. É a capacidade que eu tenho de compreender o outro como ele é. E somente se dá aquilo que se possui. Nós não podemos dar amor numa dimensão maior quando nós sequer nos amamos, quando sequer compreendemos o que seja o amor. Amar os ingratos, esta é a maior dificuldade no meu entendimento. Amar os ingratos seria a dimensão maior de uma manifestação de amor. E muitas vezes nós somos ingratos com aqueles que se desvelaram ao longo da sua caminhada por nós, pela nossa vida, pelo nosso bem-estar. Nos lembramos de um caso contado por Roberto Lúcio no livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre. Ele vai nos dizer sobre contar a partir do seu mentor espiritual, que na verdade é o seu mentor espiritual, Carlos. Ele é convocado pelos espíritos para dar assistência a uma mulher que está em frangalhos, numa casa simples, parecia abandonada. Aquela casa, em tempos antes, vivia bem, ou melhor, tinha condições pelo menos físicas de subsistência. Era uma mulher que estava completamente desvalida, no momento da morte, estava entregue, sozinha, numa casa abandonada. Ela não tinha ninguém para velar por ela. Parecia que não tinha nenhum familiar que pudesse, naquele momento, lhe estender a mão, para que no momento da sua partida, tivesse alguém, pelo menos, para poder dar o último adeus. Estava aquela mulher ali sozinha. E ele, em espírito, foi convocado para dar assistência àquela mulher. E fez uma espécie de regressão do que tinha passado àquela mulher. Ela, que foi casada com um homem rude, na verdade, não o escolheu para marido, mas foi exigido. Porque em épocas passadas a mulher não fazia escolhas para casar. Eram os pais que escolhiam os pretendentes e elas tinham que aceitar. Então ela casou-se com um homem rude, grosseiro, que não a amava. E ela passou por rudes provações. Passou por tempestades na vida, poderíamos dizer. E ela sonhava em engravidar, ter um filho. Sonhava em ser mãe, mas aquele homem não a incentivava. Egoísta do jeito que ela era e como a tratava, não queria jamais ter um filho com ela. E aconteceu, depois de muitos anos, ela conseguir engravidar. E ele então, uma vez sabendo, ela até tentou esconder por um tempo que estava grávida. Mas ele descobriu. E quando descobriu, ela propôs para que ela abortasse aquela criança. Mas o instinto materno, o amor daquela mulher, falou mais alto e ela não o fez. Pelo contrário, fez todos os esforços para educar aquela criança. Que nasceu uma linda menina saudável, apesar das adversidades que atravessou. Uma linda menina saudável que ela fez todo o esforço para que estudasse e conseguisse, mais adiante, ocupar um lugar na sociedade de destaque.
E esta jovem chegou à fase da juventude. Essa jovem parecia já manifestar desde criança o comportamento do pai muito egoísta. Pensava só em si, em satisfazer os seus desejos e jamais compartilhava com a mãe. De forma que, mesmo com o desvelo, mesmo tendo dado uma educação primorosa àquele espírito, essa jovem, no dia do casamento, conheceu um outro jovem, chegou o dia do casamento dela e ela dirigiu-se à mãe, dizendo para que ela não comparecesse, porque iria fazer um favor. Não queria que ela fosse ao casamento, porque tinha vergonha das suas vestes, tinha vergonha dela. Então, analisa, Carlos, o espírito, como essa jovem, a ingratidão que essa jovem tinha ou teve para com a sua mãe. E ela estava ali a desencarnar, sozinha, abandonada. Mas mesmo assim, o Espírito fez, naquele momento final de sua existência, fez com que ela rememorasse a fase infantil da sua filha e pudesse vislumbrar, assim, um momento em que a filha, de alguma forma, ela pôde compartilhar com a filha ou trocar carinhos enquanto ela era criança. E assim ela pôde desencarnar com aquela imagem da filha ainda criança e não, embora adulta agora, mas se manifestando de uma forma tão ingrata para com ela. Assim, nós somos muitas vezes ingratos para com aqueles que mais amamos, que somos nossos pais, aqueles que se desvelaram, que fizeram tudo para que nós fôssemos o que somos hoje, em termos não só no sentido educacional, no sentido da nossa profissão, mas daquilo que conquistamos. E muitas vezes nós malbaratamos e escolhemos outros caminhos tortuosos. O bem faz bem a quem pratica o bem. Na verdade, a gente esquece disso. Quando nós praticamos o bem, nós não fazemos o bem só ao outro. Em primeiro lugar, nós fazemos bem a nós mesmos, nós iluminamos a nós mesmos. E respeitar isso, ou entender isso, é a nossa meta. Porque o alcance da plenitude do amor vai se dar à medida em que nós libertarmos nossa alma da ideia de onipotência e invulnerabilidade. Nós nos achamos invulneráveis, orgulhosos e, por isso mesmo, não expandimos essa capacidade que nós temos de amar. O amor deve, portanto, oferecer ao próximo e é consequência do amor que nós reservamos a nós mesmos. Mas esse amor a nós mesmos não é um amor egoísta. É o respeito, é saber que nós temos condições de ter direitos, mas também deveres para com o outro. E sem esse auto-amor, como é que nós vamos amar o outro? Mas não de forma egoísta. Jesus, então, viveu o amor na sua plenitude, à medida em que entregava ao próximo, ou se entregou ao próximo, à humanidade como um todo. E nós somos convocados a amar nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais transcendental de que nos falou Jesus. E em nome do amor, possamos, assim, expandir a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de sermos samaritanos. Estendamos nossas mãos